noite, tudo bem? Estou passando aqui para contar para vocês uma resposta de oração. Isso, eu quero falar para vocês de um homem que ele orou a Deus e Deus respondeu essa oração na hora. O nome desse homem é George Emile. O senhor George Emile, ele nasceu na Inglaterra e ele era um homem de oração, um homem amigo de Jesus, um homem que gastava horas e horas orando, buscando o Senhor Jesus. E ele amava criança. Ele criou vários orfanatos, criança. Você sabe o que é orfanato? Orfanato é aquele lugar, aquela casa onde coloca as crianças que não tem o papai, não tem a mamãe, não tem uma pessoa da sua família para cuidar dele. Aí coloca eles no orfanato. Mas Deus é tão bom que prepara homens, pessoas como o senhor Jorge para cuidar e amar essas crianças, né? Então, o senhor Jorge, ele gastou tempos e tempos em oração a Deus, em pedir a Deus que cuidasse das crianças, que suprisse todas as necessidades. E certa manhã o senhor George Emile sabia que não tinha nada para o café da manhã. O que ele fez? Ele foi para a presença de Deus e ele gastou um tempo em oração. Ele ajoelhou ali perto da cama dele, ele leu a Bíblia, ele orou, ele clamou ao Senhor, né, pedindo a provisão para aquela manhã. E aí ele chamou as crianças do orfanato e eles foram para o refeitório e todas as crianças oraram pelo aquele café da manhã, para que o Senhor preparasse, né, para eles o café da manhã. E eles, mesmo sabendo que se não fosse ter o café, eles tinham o coração agradecidos. Eles agradeciam a Deus independente se eles iriam alimentar ou não. Eles agradeciam pelo café da manhã. Enquanto eles estavam ali orando, agradecendo o Senhor, de repente eles ouviram um barulho, ó, bateu na porta. O senhor Jorge foi lá ver quem era. Sabe quem era, crianças? Era o padeiro. E o padeiro chegou para o senhor Jorge e falou assim: senhor Jorge, hoje eu fui assar os pães eles ficou moreninho, passou um pouco do ponto. E eu não dá para vender na padaria. Eu pensei, vou levar para as crianças e para o senhor Jorge do orfanato. E o senhor Jorge agradeceu o padeiro, orou por ele e pegou os pães e levou para dentro. E as crianças que não tinham nada no pratinho para comer naquela manhã, todos começaram a comer o pão, felizes, felizes. Enquanto eles estavam ali ainda comendo aquele pão, saboreando um pão quentinho, de repente eles ouviram outro barulho. Oh, bateram na porta de novo e o senhor Jorge foi lá ver quem era. Sabe quem era? Era o leiteiro. O leiteiro chegou e falou para o senhor Jorge: senhor Jorge, a minha carroça quebrou a roda, eu vou precisar de consertar. E eu estou com a carroça cheia de leite, não tem como eu fazer entrega. Se o leite ficar na carroça, vai perder. E eu pensei, vou ver se o senhor Jorge quer para as crianças. E o senhor Jorge ficou muito feliz e recebeu aquele leite, agradeceu o leiteiro foi cuidar da sua carroça e aí servir aquele leite para as crianças. E eles ficaram muito felizes tomando aquele leite, comendo aquele pão que Deus preparou para aquela manhã. Olha a boca das crianças, estão branquinhas de leite. Você gosta de leite? Ou você reclama quando a mamãe arruma o leite para você? Não pode. Nós precisamos aprendermos a ser grato, né? A mamãe arrumou o leite, né? Agradece a ela, obrigado mamãe por esse leite, né? Seja uma criança agradecida. E queridos, então, e eles puderam comer, né? E sobrou o pão, sobrou leite para eles comerem mais tarde. E o senhor Jorge ficou com o coração agradecido a Deus. E ele anotava num caderninho todas as orações respondidas. E hoje ele tem um livro com mais de 50.000 orações respondidas. Olha só
como Deus abençoa. Mas, queridos, vocês sabem com quem que o senhor Jorge aprendeu a orar e a depender de Deus? Ele aprendeu com Jesus. Isso, ele aprendeu com um amigo dele, o amigo Jesus, aquele que orava todos os dias, que ele tinha intimidade com ele, né? Ele lia a palavra de Deus, ele pegava a palavra e ele orava, e ele lia a palavra, ele conhecia Jesus. Você conhece Jesus, criança? Você precisa pedir a mamãe, mamãe, lê a Bíblia. Se você já sabe ler, leia você, para que você possa conhecer Jesus. O senhor Jorge, ele conhecia Jesus, ele leu lá na palavra de Deus, que certa vez tinha uma multidão andando atrás de Jesus, e Jesus passou o dia todo ensinando a multidão, e ele curava as pessoas que estavam doentes, ele ensinava para as pessoas como ter uma vida bem-sucedida. E foi ficando à tarde, um dos discípulos chegou para Jesus e falou: Jesus, o sol está se pondo, está ficando tarde, está começando a escurecer, despede o povo para que eles possam ir para suas casas e procurar comida. Jesus olhou para eles e pensou: ai, como eu amo esse povo. Jesus falou: vamos dar nós mesmos de comida para eles? E os discípulos falaram: não temos. Aí veio outro discípulo, André, e falou: Jesus, nós temos aqui um menino que ele tem o lanchinho dele. Ele tem no cestinho dele 2 peixes e 5 pães. E aquele menino tinha ouvido Jesus falar o dia todo. Aquela criança estava feliz com Jesus e ele queria agradecer Jesus. E a única coisa que ele tinha era 2 peixes e 5 pães. E ele entregou tudo para Jesus. E Jesus, quando olhou para aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes, vocês acham que Jesus falou assim: isso aí não vai dar para essa multidão? Não, Jesus não reclamou. Ele agradeceu aquela criança que deu tudo o que ele tinha para Jesus, né? Jesus agradeceu ele, pegou aquele cesto de pão, levantou aos céus e agradeceu a Deus pelaquela provisão. E sabe o que aconteceu? Aqueles pães multiplicaram. Deu tanto pães, tanto peixe, que Jesus pediu para que o pessoal sentasse em grupos na grama, grupos de 100 pessoas, grupos de 50 pessoas, e eles sentaram e os discípulos foram distribuindo os pães e todos comeram e ficaram fartos, ficaram cheios. E Jesus perguntou: sobrou alguma coisa? E os discípulos: sim, Jesus, sobrou 12 cestos de pães. Olha só, criança, que grande multiplicação Deus fez naquele dia, né? Jesus, ele agradeceu ao Pai dele pelaquela provisão e houve uma multiplicação. E o senhor Jorge Mille, sabe, aprendeu com Jesus, aprendeu a ser grato, agradecer a Deus por tudo, né? E Deus ouviu a oração do Jorge Mille, né? E Jesus também, ele amava as pessoas. Ele ama você, criança. Você é muito importante para Jesus, você é importante para mim, né? Nós te amamos. Que você possa aprender nessa noite com Jesus, com o Jorge Mille, a ser uma pessoa grata, né? Às vezes você tem lá, a mamãe coloca em você para você vir para a igreja ou para passear, aquele sapatinho, aquela roupinha que você não gosta, e você emburra, reclama. Não faça isso, querido. Agradeça. Agradeça a mamãe, agradeça a Deus, porque você tem um sapatinho, você tem uma roupa para vestir. Talvez você ganhe um lápis e não é aquela marca ou daquele jeito que você queria, você reclama. Não faça isso, agradece. Se alguém cuidar de você, pentear o seu cabelo, te der um banho, né, levar uma comida para você, agradeça essa pessoa. Às vezes o seu irmãozinho lá na sua casa leva para você, né, o café da manhã ou o almoço. Você fala para ele, fala: obrigado, meu irmão, por trazer para mim, né? Seja grato em todo o tempo, criança, e aprenda a depender de Deus. Nas suas necessidades, orem a Deus, pedindo, colocando a presença de Deus, né? E se você não tem necessidade,
Agradeça pela sua vida. Respira assim junto com a tia Fran, sabe? Solta. Jesus, obrigado pela vida, pelo ar que eu respiro. Seja agradecido, Senhor. Amém, crianças? Tenham uma boa noite.